A mente agradece. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No episódio de hoje, nós vamos entrevistar o Igor. A única informação que eu tenho sobre ele é que ele tem um projeto nas redes sociais que se chama Estude em Portugal. Vamos conhecer o Igor junto comigo? Da onde começou, da onde surgiu essa ideia do Estude em Portugal? Bem, o Estude em Portugal, ele é uma sequência de projetos, né? Antes de existir o Estude em Portugal, existia o Vestibular da Depressão. Essa é uma marca aí que já tem quase 10 anos. E na altura, isso era Facebook ainda, né? O Facebook, essa página tem aí 2 milhões de seguidores, o que é muita coisa para 7 anos atrás no Facebook. Com certeza, com certeza. Então, como é que surgiu? Você sentiu ali uma necessidade de haver ali um perfil como esse nas redes sociais? Na altura estava muito em alta esses memes de depressão, era não sei o que da depressão, enfim, cada faculdade criava sua página de faculdade não sei o que da depressão, cada faculdade tinha o ERJ da depressão, sei lá, todas as universidades eram o nome da universidade da depressão. E eu estava na altura no vestibular, então era o momento que você tinha que escolher a sua faculdade, então a gente começava a escolher também as páginas das faculdades, isso influenciava na tomada de decisão do curso, até que eu parei e falei, olha, mas o que dá mais depressão do que uma faculdade é ter que fazer o vestibular. Com certeza. Isso é uma depressão que vai unir todas as pessoas, e aí eu criei a página, porque não existia, eu fui procurar a página para seguir, eu falei, olha, se a da faculdade é assim, o do vestibular deve ser mais legal. Fui procurar, não existia. Falei, como não existe? Vai existir agora. Eu criei. Boa. Então, por isso que ela organicamente também explodiu muito, porque eu comecei a partilhar o meu dia a dia ali, e eu acho que outras pessoas começaram a pensar como eu. Fez super sentido que você estava passando por isso, né? Então. Exatamente. A partir do vestibular da depressão, eu fui convidado para algumas outras participações, eu fui para o Teleton já há alguns anos, convidados lá para poder estar lá naquela bancada dos influenciadores, alguns programas de TV que eu já participei como influenciador por causa do vestibular da depressão. Eis que na minha jornada como estudante, eu vim fazer um intercâmbio para Portugal há 6, 7 anos atrás. Para Lisboa? Não, foi para uma cidade chamada Bragança. Ah, perto ali de Porto, de Guimarães. Não é Braga, é diferente, é Bragança. Eu tô confundindo com Braga, sim. Braga, muitas pessoas confundem Bragança com Braga, mas são coisas diferentes. Bragança fica lá no extremo norte, fronteira com a Espanha, e é uma cidadezinha muito pequena, muito pacata, e que quando eu fui para lá para fazer uma mobilidade acadêmica, que inicialmente eram para ser 6 meses, eu me apaixonei pelo lugar. O lugar também se apaixonou por mim, porque fez com que eu ficasse por lá. E a partir dali, eu percebi que, ao partilhar o meu dia a dia no vestibular da depressão, as pessoas queriam saber mais sobre o assunto. Então, foi ali que nasceu o Estude em Portugal, como marca, né, seguido do vestibular da depressão, mas com um outro olhar muito importante, que era o que eu estava vivendo no momento. Eu era presidente e fundador da Associação Nacional dos Estudantes e Pesquisadores Brasileiros em Portugal. Legal. É uma organização que eu fui o presidente fundador, a sede dela também foi em Bragança, e deveria responder às demandas, né? A missão dela é responder às demandas dos estudantes que já estejam aqui em Portugal. Sim. Então, a missão da associação é essa, é prestar o apoio a quem já está aqui estudando. E ali eu percebi que tinha muitas pessoas que também precisavam de apoio para chegar em Portugal, ou seja, pessoas que ainda não estavam em Portugal. A associação ajudava quem estava em Portugal, mas quem poderia ajudar quem não estava em Portugal? Sim. Então, juntando essa necessidade com a minha experiência já na internet por alguns anos, eu criei ali o Estude em Portugal, e o que era para ser muito partilha do meu dia a dia, hoje é uma startup que tem aí 12 colaboradores. É uma missão que você tem de vida mesmo, né? O pouco que eu vi ali é um projeto bem interessante. Já sendo uma missão, tivemos apoio da universidade, onde na altura eu fazia o meu mestrado de inovação de produtos e processos, então o Estude em Portugal virou o meu case de estudo,
e com isso conseguir o apoio da universidade para o projeto ser incubado dentro da universidade e dar início a essa jornada de uma startup com 12 colaboradores, pessoas trabalhando aqui em Portugal e também no Brasil. Legal. Olha, eu acho que é até interessante nós mencionarmos que eu acho que nem que se você quisesse, o nome vestibular da depressão seria interessante aqui em Portugal, porque, querendo ou não, não há vestibular em Portugal, né? Eu acho que é até legal a gente mencionar isso, porque para quem é português que nos acompanha, brasileiros que nos acompanham, entender que o processo seletivo para se ingressar na universidade aqui é completamente diferente do que fazemos no Brasil, né? Aqui não há uma prova, o vestibular, que só essa prova define ali o seu ingresso na universidade. A prova que não tem esse nome, né, de vestibular, Isso. mas aqui tem uma prova, sim, que faz o ingresso na universidade para os nacionais, para os portugueses, Sim. é feito também a partir de algumas provas. Isso. Diferente do vestibular no Brasil, né, o vestibular é a prova de ingresso para o ensino superior. Aqui em Portugal se chama Exame Nacional de Acesso ao Ensino Superior. E no Brasil, enquanto o Enem, a gente tem que fazer todas as disciplinas em 2 dias, aquela loucura, milhões de respostas para responder. Aqui em Portugal é diferente, você só precisa fazer as provas das disciplinas que são necessárias para o seu curso. Aqui em Portugal chamamos de cadeira. Então, você só vai fazer as cadeiras que sejam necessárias para o ingresso do seu curso. As matérias, mas tem também uma prova de acesso aqui, que seria o equivalente ao vestibular no Brasil. Não tem o mesmo nome, mas também uma prova de acesso. Mas em relação à diferença de carga psicológica para quem estuda vestibular é bem menor, né? Porque se você estudar as matérias mais específicas e não uma quantidade maior de matérias ali, alguma coisa ali que não é tanto do seu interesse, talvez ele tenha um peso diferente em relação a todo esse trabalho. Eu não tenho tanta certeza sobre isso, porque, por um lado, superficialmente, a gente olha e fala, ok, fazer menos disciplinas, claro que vai ser melhor do que fazer todas. Sim. Faz sentido. Mas, quando a gente pensa que as provas são de disciplinas específicas, elas são muito mais aprofundadas naquela disciplina. Então, não espere que a prova vai cobrar algo superficial. A prova vai se aprofundar naquelas questões. E aí fica o desafio. Porque talvez uma pessoa esteja ainda muito jovem para poder já aprofundar em determinado desafio. Tem sempre os pontos positivos e negativos dos dois lados. Eu não consigo dizer qual que é o meu favorito, porque, na minha opinião, os dois têm problemas. Na prática, né, é completamente diferente, realmente. É exigir de um estudante que ele já saiba exatamente o que ele vai fazer de toda a vida dele, enquanto ele não tem nem sei lá, 17 anos. Sim, com certeza. É muita pressão. Isso pode funcionar para quem já sabe o que quer fazer. Mas tem muita gente que ainda não sabe o que quer fazer. E aí, como é que resolve? E depois, se quiser mudar, já não dá mais, porque se você fez só aquelas... Já investiu tanto, né, naquilo. Sim, com certeza. Pois é. Então, tem ali os pontos positivos e negativos. Eu não gourmetizaria esse processo de ingresso, e falo isso não com a experiência de ter realizado, mas hoje o Estúdio em Portugal ele também acompanha os estudantes brasileiros que tenham dupla cidadania, e já agora uma curiosidade, os brasileiros que tenham dupla cidadania, seja ela portuguesa, espanhola, italiana, ou seja, europeia, eles estão excluídos do Estatuto do Estudante Internacional. O que isso quer dizer? Que mesmo que as pessoas tenham nacionalidade ou direito de obter uma nacionalidade, oficialmente, elas não podem fazer o ingresso através da nota do Enem. O ingresso através da nota do Enem é uma vantagem que o Estatuto do Estudante Internacional permite para o ingresso no ensino superior português. Ou seja, para pessoas que sejam de fora da União Europeia, eles vão concorrer a esta quantidade de vagas que é reservada para esses estudantes. Se por acaso alguém que está nos ouvindo ou assistindo agora tem uma nacionalidade europeia, vai ter que se preparar para fazer o Exame Nacional Português. Ah, Igor, mas eu não vivo em Portugal ainda, eu vivo no Brasil. Eu vou ter que ir aí para fazer a prova? Vai ter que vir aqui para fazer a prova. Posso fazer ela online? Não pode fazer ela online. A prova acontece presencialmente nos meses de junho a julho. Eu já vi que você tem muito conhecimento nessa área. E parabenizo
por isso, é muita dedicação, porque a cada hora muda muita coisa. Como você disse, dupla nacionalidade, ou a pessoa que vem do Brasil fazer, para mim, foi uma forma diferente, o meu ingresso à universidade, então é bem legal, assim, as atualizações. Vi que no seu Instagram também você publica todas as atualizações sobre datas de ingressos nas faculdades, muito legal, porque eu, sem ajuda, para mim foi bem complicado. Então, eu acho que o seu trabalho é fundamental para quem quer estudar fora. Mas eu acho que as pessoas também merecem saber de você. Eu acho que as pessoas merecem saber de onde vem o Igor, quem é o Igor e qual a sua percepção e a sua... acho que não tem outra palavra. Qual a sua percepção sobre a vida? Me conta. Profundo. Eu quero ouvir de você, porque de onde você tá, com certeza vem aí toda uma história por trás. E a intenção do nosso canal é essa. É ouvir toda a sua tomada de decisão, tudo que influenciou onde você tá hoje. E entender, fazer você refletir sobre todo o seu caminho e o seu propósito até agora. Então, eu vou começar com uma pergunta, em vez de te encher de perguntas, que eu acho que eu já te fiz aí ficar meio reflexivo. Vamos começar do começo? Me conta de onde você é. Eu sou de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O sotaque já... Você já tem um tempinho em Portugal, mas o sotaque entrega, né? Acho até um pouquinho. O meu sotaque goiano também não tem como negar, então é isso. E você nasceu em Duque de Caxias e você morou lá toda a sua infância? Sim, eu sempre morei lá, nunca tinha saído para fora do Brasil. Portugal foi uma das minhas primeiras experiências. Mas não viveu em nenhuma outra cidade no Brasil? Não, só lá mesmo. Legal. E como é que é a sua relação com sua família? Como é que é o apoio da sua família em relação a qualquer tomada de decisão que você tenha da sua vida? Me conta um pouquinho sobre isso. Eu sempre tive o apoio dos meus pais, eu sou filho único, né, o que dificulta um pouco esse processo, sim, no caso de sair de casa, mas quando eu saí de casa, minha mãe já imaginava que eu saí para ganhar o mundo, e é isso que eu tenho feito hoje, não é? Legal. Embora eles não tenham formações acadêmicas, nem mesmo ensino médio concluído, nenhum fundamental, isso não é um problema, eles sempre apoiaram e entenderam que a educação era o caminho para a transformação e sempre apostaram na minha qualificação. Eu fiz a minha graduação no Instituto Federal do Rio de Janeiro, então passei pelo vestibular, passei por todos esses desafios e a partir dali a jornada foi dando sequência a todos os passos necessários para eu chegar aqui onde eu estou hoje. Eu acho que eu posso até complementar isso que você disse, dando também a minha percepção como mãe. Eu acho que a partir do momento que nós vemos que o nosso filho, que nós fizemos todo o trabalho, e olha que eu tô dizendo isso, mas eu tenho filhos pequenos, tá? Mas eu imagino que para os pais, só de saber que o filho tá bem carregado, de que eles fizeram o melhor que puderam pelo filho, e saber que as decisões, os planos que ele tem são para engrandecê-los, eu acho que seus pais estão super certos de te darem o mundo, porque eles sentiram que você estava mesmo preparado para isso. Isso é o fundamental, né? E sentir esse apoio, nossa, aí que não tem limite mesmo. Aí que bate asa, aí que voa longe. Exatamente. Muito bom. Igor, você formou em quê na faculdade lá do Rio de Janeiro? Eu formei em produção cultural. Ainda no Brasil, o curso se chamava produção cultural. Aqui em Portugal eu fiz uma mobilidade, né? Então eu cursei alguns semestres, 2 semestres aqui. Aqui o curso chama Produção dos Espetáculos. E de onde veio a decisão por esse curso? Qual que é seu interesse, assim? Você pensou assim, nossa, eu vou fazer vestibular para esse curso porque eu quero ser isso, aquilo. Você imaginou? Você fez esse planejamento? Porque como novo, assim, né, a gente não tem isso, né? É verdade, mas eu sempre gostava muito de liderar os processos de arte e cultura, e, curiosamente, ao contrário do que pode parecer, eu sou um cara que gosto mais de trabalhar no backstage do que no próprio palco. Então, eu sempre gostei da área da estrutura estratégica
dos projetos e dos processos. Então, produção cultural era um curso que trazia muito um pouco de cada área. Eu também tinha essa paixão por tudo, por cinema, por teatro, por TV, e produção cultural traz um pouco de todas essas áreas, né? Para que você possa conhecer um pouco de cada área, para depois decidir o que você vai querer seguir na sua carreira. Ótimo. Então, o curso de produção cultural, ele foi muito direto no que eu queria, então eu entrei sabendo exatamente o que eu queria no curso, o que foi curioso, porque eu lembro que no curso muitas pessoas entraram ali por segunda ou terceira opção, e eu estava ali como primeira opção. Então, para mim, foi assim, muito marcante. Legal, muito bom. E, desculpa a pergunta, tem gente que já não gosta de dizer, quantos anos você tem, Igor? Eu hoje tenho 28. 28. E você se formou, então, com quantos anos? Eu entrei na faculdade, eu ainda tinha 17. E quando você fez a mobilidade... Quando eu me formei, eu não lembro, porque teve greve, enfim, arrastou-se algum tempo. Eu não consigo fazer o cálculo exato na minha cabeça. Mas eu entrei com 17 e é essa informação que eu lembro. E durante, então, né, uma das matérias, no caso, seria isso? Ou seria um semestre da faculdade que você fez aqui em Portugal? Ou você já estava formado quando você veio? Não, eu fiz um semestre da faculdade aqui em Portugal. Legal. E aí, então, você gostou muito, resolveu ficar, então você ficou por um ano? Foi isso? Exatamente. Fiquei por um ano, eu já estava no final do curso. Então, você tinha essa opção de prolongar mais um pouco e fazer mais um semestre. Sim. E então, eu já estava no final do curso, eu concluí a minha graduação, voltei ao Brasil, apresentei a minha dissertação, e segui já de volta ao Portugal para dar sequência ao mestrado aqui. Então, Igor, essa vinda a Portugal foi no início, no meio, no final do curso? Quantos anos você tinha nessa altura, quando você veio? Eu tinha 21 anos. Eu tinha 21 anos quando eu vim para cá e já estava no final do curso. E hoje, você repensando assim sobre todo esse trajeto, essa trajetória que você teve nesse período de um ano em Portugal, o que te agregou de maturidade, de experiência, para que você tomasse a decisão de voltar para cá? O que você acha que mais impactou na sua vida o ano que você esteve aqui? Eu acho que eu conheci mais do Brasil quando eu estava fora do Brasil, então isso foi muito importante. Eu conheci gente do mundo todo, não só do Brasil, mas muito do Brasil, porque nas residências dos estudantes tinham gente do Brasil inteiro, de várias cidades do Brasil, então eu conheci muita gente. Foi a minha primeira experiência assim, vivendo fora, então tive que me autodescobrir no sentido das uma maturidade forçada, não tem como. Exatamente. Então eu percebi que era aquilo que eu queria, não ter que me preocupar com segurança, com ter que esconder o celular ou levar o celular do bandido, porque isso era uma coisa comum, ter que andar com 2 celulares, um quebrado para poder dar se for assaltado. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Coisas assim que a gente normalizava, ou normaliza, né, que a gente está no Brasil, mas que não é nada normal. Então, quando eu vim para fora, eu descobri que isso não é normal, que eu não queria isso para minha vida, e que eu não ia voltar. Portanto, consegui, através do visto de estudo e de toda essa possibilidade de estar legal em Portugal, né, a partir do estudo, o estudo permite isso, não só estudar, mas poder trabalhar enquanto estuda, poder fazer um reagrupamento familiar quando é o caso de famílias. Então, tudo isso corroborou para que eu quisesse ficar aqui em Portugal. Legal. Então, você voltou, fez a dissertação e logo em seguida você resolveu vir. E como foi o seu planejamento para vir? Porque, no caso, eu já percebi que você veio mesmo para ficar. Resolveu, olha, então afinal é isso que eu quero voltar para Portugal. Como é que foi esse processo? Eu digo porque, desculpa te interromper, só para complementar a minha pergunta. Não dá para simplesmente fazer as malas e vir. Então é mais nesse sentido. Então, como que você imaginou que deveria ser? Se você pensou no lado financeiro, no lado afetivo, com a sua família? Se você se planejou, eu vou, mas eu quero ir para o Brasil pelo menos uma vez por ano. Como é que foi o seu pensamento quando você decidiu sair? Ou você simplesmente falou, eu vou e pronto, eu não posso pensar muito? Foi isso, eu vou e pronto, não posso pensar muito.
Eu vim para que era só para 6 meses, descobri que aqui era bom, não queria voltar e foi tudo bem, não teve muita esquentação de cabeça. Tá, mas eu digo em relação à segunda vinda a Portugal, né? Porque no caso você voltou para o Brasil, apresentou sua dissertação. Ah, mas eu já fui ao Brasil com passagem de ida e volta. Temporário. Não, eu Ah, fui mesmo durante 20, 30 dias para apresentar e já voltar. Eu já tinha dado início ao mestrado. Eu já estava cursando algumas disciplinas do mestrado antes mesmo de ter concluído a graduação. legal. Então, foi uma coisa muito. Vou ali fazer isso que tem que fazer e volto. Entendi. Você foi ao Brasil apresentar a dissertação e já estava fazendo um mestrado aqui? Ou eu entendi Sim, mal? sim, foi isso mesmo. Não é um caminho muito comum. Pois Antes que é, já surja porque essa. sem o diploma, você. Não é um caminho muito comum, mas o fato foi de que, como eu estava fazendo uma mobilidade acadêmica nessa mesma instituição, eu já fui puxando algumas disciplinas do mestrado. Ah, Então, foi neste sentido que eu consegui estar com o pé nos dois lados, entendeu? Eu, sim. para me matricular oficialmente do mestrado, eu preciso sempre do diploma e enfim, da conclusão do curso. É por isso que eu fui até o Brasil, fiz essa apresentação da tese, e logo no dia seguinte, né, porque quando você apresenta a tese é a última das coisas, então Sim. concluiu ali, e a partir da nota da tese, que você já recebe no mesmo dia, você já pode fazer solicitar a colação de grau. Então, eu solicitei a colação de grau urgente, então eu consegui no dia seguinte já ter a data na mesma semana para poder fazer a colação de grau. Então, fui ao Brasil, apresentei o trabalho, já fiz a colação de Já grau e já voltou com voltei. diploma. Exatamente. Legal, muito bem. Você é um bom planejador aí. Tudo sob controle. É, É Muito por isso bem. que hoje o Estúdio em Portugal, a principal missão nossa é ajudar as pessoas no planejamento da vida Sim, delas, sim, porque tem que tudo que ser. a gente faz hoje no Estúdio em Portugal é baseado no que a gente já fez Sim, nas nossas próprias vidas. com Então, certeza. é desconfiar. Sim, e até porque quando nós vamos ao Brasil, querendo ou não, temos aí nossa ligação com o Brasil. Você também, que instrui brasileiros a estudarem em Portugal. Então, todas as vezes que você vai ao Brasil, você tem que aproveitar ao máximo, né? Já faz a lista das coisas pendentes a resolver, que tem ali algumas coisas que infelizmente não dá para resolver pela internet ou por telefone, então já vai, já resolve tudo, já volta. E você fez brilhantemente esse planejamento, de já ir, já apresentar a dissertação, já concluir, já pegar o diploma e já voltar. Muito Eu já bem. estava aqui em Portugal, eu já estava falando de Portugal no vestibular da depressão, e aí eu percebi que muitas pessoas tinham interesse, por isso que eu decidi segmentar. Não é? Boa. E a partir dali a gente começou a comunicar para as pessoas que estavam no Brasil e precisavam de ajuda para vir para Portugal. Legal. E desde quando você tá aqui, você já foi ao Brasil alguma vez? Várias vezes, eu Ah, vou no que bom. Brasil umas por volta de 2 ou 3 vezes ao ano. Daqui a 2 semanas eu vou de novo ao Brasil. Já fui ao Brasil esse ano, 2 vezes, e daqui a pouco, mês que vem, estaremos no Brasil novamente para participar de um evento que o Estúdio em Portugal é convidado. Então, eu estou sempre nessa ponte aérea aí para poder assumir esse espaço, né, de falar sobre Portugal para os brasileiros. Sim. Nossa, e seus pais devem estar super felizes, né? De saber que você sempre tem essa possibilidade de ir para perto deles. Muito Sim, bom. isso E aí, alivia um pouco a a saudade. saudade, com certeza, dos dois lados, né, Igor? Porque querendo ou não, vida de imigrante não é muito fácil. A saudade, Exatamente. quando aperta, aperta forte mesmo, né? Não tem como. E esse evento é no Rio de Janeiro mesmo? É em São Paulo. Ah, então tá pertinho. Ponte aérea ali. É Rio, São Paulo. sempre desse eixo. Legal. Igor, me conta mais. Então, hoje em dia você segue em Bragança, Não, hoje eu vivo no Porto. no Porto? E você preferiu? Como é que foi essa decisão de mudar de cidade? Quando eu saí de Bragança, né, foi porque eu já tinha concluído o meu mestrado lá também. Então, Sim, o meu vínculo com a cidade pronto, já tinha sido concluído a nível acadêmico e eu já estava morando já ali há algum tempinho. Então, Bragança é uma cidade muito pequena. Tem motivos, mas é muito pequeno. Então, na pandemia, era mais apertada ainda. sim. Então, eu resolvi expandir, vir para um lugar mais agitado, para além de Bragança, não é? Mas não tão agitado quanto Lisboa. Então, eu acho É, Lisboa muito agitado e caro. E, em cidade que alternativa, não dorme.
Em alternativa, eu tinha a cidade de Coimbra, que eu gosto muito, e a cidade do Porto, que também surgiu aí nessas minhas pesquisas. Na altura, eu estava procurando os aluguéis, os quartos, essas coisas todas, porque isso era uma das principais variáveis, né, no planejamento de quem escolhe uma cidade, é o investimento que se vai ter naquele lugar. E eu estava fazendo essa pesquisa toda, e o que isso ia interferir na minha mudança, para eu sair de Bragança até alguma cidade. Alguma cidade, Desde que, na altura, eu comecei a pesquisar mais sobre isso e descobri as possibilidades de financiar um próprio apartamento. Foi aí que eu descobri que financiar sairia mais barato do que comprar, ou financiar sairia mais barato do que alugar. E eu decidi fazer isso na altura também, era a pandemia, então existia uma oportunidade muito grande nos mercados imobiliários, que é completamente diferente da realidade de hoje, mas antes estava muito barato, porque as pessoas estavam numa pandemia, né? Ninguém tinha projeção de vida. É verdade, Então, é verdade. Todo mundo, querendo ou não, todo mundo, não posso generalizar, né? Mas muita gente pausou os planos porque estava mesmo sem entender o que estava se passar no mundo todo, né? Então, para você foi uma oportunidade, né? Foi uma oportunidade porque acabou facilitando o meu processo de financiamento de um imóvel, de escolha do imóvel, enfim, de oferta, e consegui encontrar um imóvel super interessante na região de Vila Nova de Gaia, né, que é distrito do Porto. Nossa, eu acho super um cantinho super aconchegante lá. Eu estive há poucos dias por lá e você escolheu bem. Eu até disse, olha, se eu morasse aqui no Porto, eu moraria aqui. Em Vila de Gaia. Gaia, onde eu moro, é mais perto do centro do Porto do que o próprio centro de Gaia. Então, é uma região que é mesmo pertinho ali do Rio Douro e muito perto da ponte, daqueles pontos turísticos que todos nós conhecemos. Então, eu moro muito pertinho desse espaço e, para mim, é muito confortável e gosto muito. Ah, que bom. Inclusive, toda essa jornada está no nosso canal do YouTube. Já deixo aqui o convite para caso as pessoas queiram conhecer, fazer uma visita no meu apartamento. Tem um vídeo lá onde eu mostro todos os detalhes, falo quanto que custou, como é que foi que eu fiz o financiamento, como fiz para mobiliar no meio de uma pandemia, com as lojas todas fechadas. Enfim, tem um monte de conteúdo nesse sentido lá no nosso canal do YouTube. E pronto, e quem quiser depois acompanhar e conhecer mais dessa história, deixa aí o convite para poder visitar esse material. Sim, e com certeza vamos colocar aqui na descrição do vídeo esse link para que vocês possam acessar, então, esses vídeos que o Igor está mencionando aqui. Igor, eu já entendi que quando você foi para Portugal, veio para Portugal, você então decidiu ficar, né? Fez todo esse planejamento para ficar. Mas agora vamos voltar um pouco na faculdade. Como que surgiu a ideia de sair, de fazer essa mobilidade? Era a faculdade que estava oferecendo isso? Ou você procurou saber? Algum amigo comentou com você? Como que surgiu essa ideia? Do quê? Da primeira vez? Isso, de quando você estava lá cursando a faculdade na UFRJ e você então decidiu, vou fazer São protocolos internos entre as faculdades. Então, sempre mobilidade acadêmica sempre vai ser resultado de um protocolo interno. Não é possível para as pessoas que são de fora e também não existe um lugar para você saber onde isso está acontecendo, a não ser a sua própria faculdade. Então, os e-mails internos das faculdades, elas comunicam quando há essa possibilidade, elas abrem um edital interno. E aí, a faculdade que te indica a outra, não tem opção, você não tem opção de escolha. Exatamente. Não tem opção de escolhas dentro das faculdades que ela tem uma parceria, né? E já tem data pré-definida ou você que decide, afinal, o semestre tal, eu quero ir? Ou eles já dizem o edital já pré-define a data de início e de fim. Ok. Então, a própria faculdade que ofereceu essas informações para todos os alunos e coube a cada aluno decidir se gostaria de fazer isso. Exatamente, se candidatar, participar do processo seletivo, não é? Porque era avaliado as notas e, enfim, uma entrevista, toda essa expertise, para depois fazer a tomada de decisão dos quais os alunos poderiam fazer esse processo. Tá. Eu até aproveito para mencionar que, a título de curiosidade, aqui em Portugal também tem isso. Enquanto eu fiz meu mestrado, eu fiz uma das matérias na Rússia.
foi um período em São Petersburgo e outro período em Moscou. Então, assim, é maravilhoso isso mesmo. Assim, esse É uma programa de oportunidade. intercâmbio universitário é sensacional, É, assim. e é uma oportunidade que, através do programa Erasmus, os estudantes matriculados naquela faculdade podem participar. Então, os estudantes brasileiros também podem participar do programa Erasmus, quando estão estudando aqui em Portugal. Então, são todos integrantes desse processo. Sim, sim. Igor, qual que é a diferença de Erasmus para intercâmbio? Eu sempre tive essa curiosidade. Erasmus é Eu poderia dentro da dizer que Europa? todo Erasmus é um intercâmbio, mas nem todo intercâmbio é o Intercâmbio, Erasmus. exatamente. É o que todos Todo me Erasmus dizem. é isso mesmo, Isso, exatamente. Erasmus é um programa europeu isso. que tem um financiamento europeu para a circulação entre os países da União Europeia. Ok. Quando isso acontece para fora dos países da União Europeia, tem até o Erasmus+, que são extensões deste programa Erasmus, mas que são entendidos como mobilidade acadêmica ou o tão conhecido intercâmbio. Então, quando você vai para outros países, você também pode ir, eu tenho colegas que já foram para a China, já foram para Macau, enfim, já foram para vários outros lugares que são fora da União Europeia. Então, eles fazem também como mobilidade acadêmica e isso vai ser resultado de um protocolo já pré-estabelecido da faculdade de origem com a faculdade de destino. É sempre um protocolo interno. Então, o que eu fiz não foi um Erasmus, porque não foi na União Europeia. Então, eu fiz, no Muito caso, um intercâmbio. provavelmente uma mobilidade acadêmica, exatamente. Legal. Olha, tá aí uma curiosidade importante, porque aqui, se você vier para Portugal, falam muito Erasmus, falam mais Erasmus do que intercâmbio. Exatamente. E pode-se entender também que de mobilidade acadêmica, eles também podem estar dentro do Erasmus, da associação. O Erasmus existe uma associação europeia que é a Erasmus, que é um programa europeu. Então, é um programa onde tem os seus representantes em diversos países. E dentro deste programa existem outros tipos de intercâmbio. Então, a mobilidade acadêmica ela pode estar dentro de um programa Erasmus. Ah, Okay? entendi. Então, o Erasmus é como se Sim. esse nome fosse usado para várias coisas. Tem vários sentidos ali, dependendo E da frase. Tem vários exatamente. sentidos. Ah, legal. Eu não sabia. Tem Erasmus acadêmico, mas também tem Erasmus artístico, também acontece isso. Tem Erasmus profissional, tem Erasmus para estágio. Então, tem diversas linhas dentro do programa Erasmus. Eu quero também saber curiosidades sobre você. Me conta aí alguma coisa de diferente desse mundo que do estude em Portugal ou o vestibular da depressão envolveu você, mas e fora disso? Quem é Igor Cerqueira? Que agora eu acabei de descobrir o seu sobrenome. Eu acho que eles andam juntos. Não existe o Igor Cerqueira sem o estúdio em Portugal. É muito unificado, sabe? O dia todo dia o estúdio em Portugal é o Igor e o Igor é o estúdio em Portugal. E no YouTube é como se fosse um reality show mesmo da sua vida. Exatamente. E é exatamente aquilo que a gente vive, é o que a gente mostra, é o jeitinho que a gente é, e é isso que as pessoas se identificam, porque de fato é essa a realidade que está sendo mostrada ali. Que bom. Então, aqui na descrição vai ter então o link do seu YouTube, porque com certeza quem tem intenção aí de participar, de fazer o intercâmbio fora, de estudar fora, de fazer Erasmus. Não, eu acho que o Erasmus já não entra para brasileiro. Não sei. Dependendo da frase, a gente pode colocar ali um Erasmus no meio, mas independente da intenção que você tiver, então, na sua vida acadêmica, na vida futura, morar fora, eu acho que com certeza o Igor é um bom contato para resolver isso para vocês. Igor, eu percebi que você, então, tem múltiplas tarefas nesse projeto. Você participa de eventos, você faz o seu reality no YouTube, você presta algum serviço de consultoria, é isso? Então, Uhum. a É pessoa... por isso que nós somos um time de 12 pessoas. Então, embora o Igor esteja aqui como personagem, né, que está ali fazendo a imagem do estúdio em Portugal, tem muita gente trabalhando com a gente para poder dar conta da gente entregar com qualidade todos e atender todos os nossos mais de 200 clientes
por ano, que a gente atende com um serviço personalizado e individualizado. Então, a gente tem um time de mentores que acompanham as pessoas que estão se candidatando, a gente faz o processo de application nas faculdades, a análise da nota de cada uma das pessoas para poder entender onde ela tem mais chance de ser aprovada. Então, todo esse processo, que é muita coisa, Sim. é todo administrado por um time, é a melhor equipe do mundo, é a equipe que trabalha aqui no Estúdio Portugal. Há pessoas de Portugal, mas também algumas pessoas do Brasil que trabalham de forma remota, e a empresa tem crescido muito nesse segmento. Que bom, Igor. Então, desde o início, como é que foi esse crescimento para você? Claro que primeiro a ideia foi sua e você foi o idealizador do projeto. E como foi esse processo de crescimento da sua equipe? Foi um boom, assim, que... Ele está sendo, né? Ele está sendo e está sendo um boom ainda, que o boom ainda não acabou. Porque cada dia a gente descobre uma coisa nova e por vezes a gente tem que expandir a equipe e ajustar o que a gente já tem. É um processo muito frenético, né, dentro de uma startup, porque cada dia é uma coisa diferente que a gente descobre que é preciso ser feito ou ser inovado. É um processo muito volátil, né? E trabalhar com a internet exige muito isso, né? Todos os dias são muitas atualizações, muitos aplicativos e redes para alimentar e produções de conteúdo a fazer. Então, muita coisa ainda está sendo esse boom. Eu não tenho essa resposta, porque a gente ainda não passou, a gente ainda não viu maré calma, a gente ainda está ali no oceano agitado. Tá no 220 ainda. A gente está no pico do suprassumo da loucura, então a gente ainda está passando por isso. De vez em quando vir ao Porto, não se esqueça de avisar para a gente tomar um cafezinho por aqui. Combinado. Um beijão, viu, Igor? Um beijo aí. Beijinho, Lorena, até mais. Bom trabalho aí para você. Muito e até a próxima. Até a próxima. Vamos falando. Com certeza. Até já. Até já. Tchau, tchau. A mente agradece.